vou mostrar para vocês uma montagem com motor de HD. Nós vamos pegar um HD, um disco rígido, desmontar ele, tirar o motor, no caso, né, a foto dele já está aqui, ó. Eu desmontei um HD e tirei o motor. Agora a gente, o que nós vamos fazer no exemplo 1? No exemplo 1, gente, nós vamos fazer um programa para chegar na máxima velocidade do motor, que é 5.400 RPM, usando alimentação de 5 volts. Bom, vamos lá. Código fonte. Eu tenho o define, o que é? A, B e C. O que é? Lembra aquelas 3 bobinas? Bobina A, bobina B, bobina C. E cada uma eu jogo num pino. Detalhe, grava isso. Ah, Fernando, eu quero inverter a posição do motor. Troca o 6 pelo 11. Trocou o 6 pelo 11, o motor gira do lado contrário. Tá? Dá para fazer isso por software, não precisa fazer isso na mão só compilando, né? Intervalo é 6.000. Pessoal, intervalo é o seguinte. Aqui não é aquele delay, tá? Eu estou usando o delay em microsegundo aqui. Tá? Então 6.000 é 6 milissegundos, é um tempo muito curtinho. Decremento, 15 microsegundo, né? Delay mínimo, ó, aqui eu tenho uma tabelinha. Variáveis que armazenam o tempo para o delay. Então eu tenho isso aqui, tempo mínimo, aceleração máxima. Eu coloquei 2 valores que eu chamei de marco 1, marco 2 e marco 3. 4.500 RPM, 3.200, 2.200, tá? Vocês vão entender por quê. Bom, aqui é fácil, né? Eu defini os 3 caras como saídas, é 3 bobinas, eu vou ativar essas bobinas. Outra coisa, eu jogo um LED também como uma saída, é só um indicador para mim. E apago ele logo no setup. Aqui, gente, essa parte é muito importante, ó. Pulso 1 ao pulso 6. Quem já viu a minha aula de motor de passo sabe bem o seguinte. Quando você tem várias bobinas, o que faz o motor andar? É você jogar a energia correta na sequência correta. A sequência correta é essa função pulso que eu vou explicar em detalhes. Então vamos lá, eu faço assim, pulso 1 até pulso 6. Eu ligo uma bobina, depois 2, depois uma, depois 2, depois uma, depois 2, depois uma, aí repete. E fica nesse ciclo e isso faz ele girar. Aí eu faço assim, se intervalo é maior que a aceleração máxima, porque assim, ó, enquanto o intervalo for maior que o delay máximo, o decremento é maior que uma unidade. Por quê? Porque quando você trabalha com motor de passo e com motor brushless, você tem que se preocupar com a aceleração. Não é assim, ó, eu jogo 5 volts lá, ele está na velocidade, se eu jogar 10 ele vai ao dobro. Não é, você não está mexendo mais com a tensão, você está mexendo com pulso digital. E pulso digital em largura de tempo. E esse tempo tem que aumentar numa sequência. Se ele aumenta muito rápido, o motor pode parar. Entendeu? Então ele nem começa a girar. Tem certos delays que o motor trava. Tá? Então assim, eu encontrei esse problema também aqui. Aí é o seguinte, se ele entra nesse if, outras faixas de intervalo para ir controlando a aceleração. E o que eu faço? Aí eu vejo se o intervalo é menor que delay marco 1, incremento em 10. Se ele for menor que marco 2, eu incremento em 5. E se ele for menor que marco 3, eu decremento ele em 2. E se não, eu decremento ele em 1. Porque daí eu já quando você decrementa ele em 1, você está acelerando ele muito menos, de uma em uma unidade, né? Você lembra? Vamos voltar a entender o que é marco 1, marco 2, marco 3? Aqui, ó. Marco 1, marco 2, marco 3. Marco 1, 4.500 RPM. Marco 2, 3.200. Marco 3, 2.200. Né? Vamos voltar lá agora. Ó. Você entendeu? Então, marco 3, eu tô numa aceleração aqui. Eu tô num decremento aqui eu estou num outro decremento, aqui eu estou num outro decremento. Por quê? Porque se eu estou no marco 1, o RPM é maior, eu preciso diminuir mais, ou seja, quanto menor é o tempo do pulso, nós estamos falando
de eu diminuir em 10 microsegundos uma largura de pulso. Se eu diminuo a largura de pulso, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta, entendeu? Então é assim que o motor vai ficando mais rápido. Eu vou diminuindo. O pulso, o pulso assim, ó, o pulso quadrado. Ó. Imagina um pulso assim. Se eu diminuo esse tempo aqui, esse tempo vai ficando menor, 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 o motor vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tá? Bom, aqui é o loop, é a continuação do loop, né? Tempo mínimo de delay permitido. Quanto menor, mais rápido o giro. Se intervalo maior que delay mínimo, então eu posso diminuir ele, ou seja, eu posso decrementar ele. Se não, simplesmente eu pisco o LED, tá? Certo? Acende o LED, na verdade não pisca, né? Acende o LED quando chegar a velocidade máxima permitida. Então aqui é o seguinte, ele começa a acelerar. Ele vai acelerando, 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 acelerando. Chegou na velocidade máxima permitida, mantém o LED, o LED da placa, né, do Arduino Uno. Mantém o LED aceso, porque aí porque você não tem, assim, às vezes você não tem um medidor de RPM lá na sua casa. Então isso daqui vai dar a indicação de que chegou no RPM máximo do HD, certo? Bom, então esse aqui é o primeiro exemplo dele, tá? Aqui eu quero mostrar a função pulso. A função pulso, ela faz o seguinte. Lembra que eu tinha um valor aqui? Eu jogo aqui, ó, bobina 1, aí ele entra aqui. O que ele faz? Ele dá digital write só na bobina A. Quando você põe o número 2 na função, é um switch case, né? Ele só entra num case só e depois sai fora. Aí ele liga a bobina A e B, depois só a B, depois a B e C, depois a C, depois a C e A e volta na A. E isso vai constantemente mexendo. De novo, se você quiser fazer ele virar do lado reverso, não precisa mudar nada aqui, só muda a posição das bobinas, tá? É só transformar aquelas constantes em variáveis. A constante qual? Constante que define A, B e C, tá? E trocar A por C, tá? Bom, aí no final, o que ele faz? Ele dá um delay microsegundos do intervalo, da variável do intervalo. E aí o que ele faz aqui embaixo? Ele desliga a bobina de igual tempo de microsegundo, porque é o seguinte, pessoal, a onda é quadrada. A onda é quadrada. Ah, Fernando, e se você quisesse usar tipo um PWM e fazer com que a parte alta fique maior que a parte baixa? Eu testei isso nesse motor, não dá certo não. O tempo de alto tem que ser igual ao tempo de baixo, senão o motor trava. Não funciona. Eu pensei nisso, falei, cara, será que eu posso usar PWM? Não dá, não funciona, tá? Tem que ser pulso quadrado. Bom, aqui é vamos dizer assim, a parte que faz ligar e desligar o tempo da bobina. Agora eu vou fazer um segundo exemplo, né, para que o motor gire na sua potência mínima. Eu quis fazer esse teste também. Falei, gente, qual será que é a menor rotação que o motor de HD consegue fazer? Aí, depois eu descobri, sabe, que é 100 RPM, menos que isso ele para, né? E é o seguinte, o valor da variável intervalo tem que ser 40, intervalo de delay inicial que irá decair conforme a aceleração. É esse valor aqui, lembra intervalo, que é aquele tempinho que fica parado lá, ligado ou desligado a bobina? A função, aí a modificação está aqui, né? A função pulso, a mesma função pulso, mesma coisa. Tá? Agora é só compilar, executar e verificar a rotação do motor. E aqui, gente, eu fiz uma tabelinha para mostrar uns testes que eu fiz aqui, ó. Com a voltagem de 12 volts, né? Para conseguir 5.400 RPM, eu precisava de um delay mínimo de 220, tá? Para conseguir esse mesmo RPM com menos tensão, com 5 volts, ó como que eu preciso aumentar o delay. Eu preciso aumentar para 450,
tá certo? Aqui, ó, 450. Então, assim, e aqui dá para ver o RPM. Por exemplo, em 101 RPM, que é o menor RPM, eu preciso do intervalo, eu preciso desse intervalo aqui, ó, de 4.500 de 45 mil microsegundos, tá? Esse é o intervalo. Então eu fiz aqui uma tabela de comparação para vocês verem o seguinte, ó. Quanto maior a tensão, maior a energia, maior a tensão, menor o delay, ó. Tá vendo? Para o mesmo RPM, eu preciso de um delay menor. Isso é interessante, isso diz muito sobre o tipo de motor. Agora, quero avisá-los de uma coisa. A hora que você montar isso daqui, você vai falar assim, Fernando, mas o meu não deu isso não, cara, eu coloquei esse tempo aí, o negócio não chegou lá, não acendeu o LED. Rapaz, eu usei um HD antigo, eu acho que era da Western Digital, não lembro. O seu HD vai ter que ser idêntico ao meu, percebe? Se você catar um HD da Samsung, um HD de outra marca, da Dell, não vai dar esses números aí. Então é importante você saber que a montagem está correta, as bobinas estão corretas lá, tudo no lugar, mas você tem que ir encontrando o seu valor. Esses valores aí foi para o meu HD velho, mas o seu HD velho é outro HD. Ele tem outra propriedade elétrica, então não vai ser exatamente o mesmo. É só se você der muita sorte do seu HD ser da mesma época que o meu, da mesma marca. Você entendeu isso? Então você não vai ficar bravo comigo, Fernando, o meu não funcionou. Cada HD tem um motor diferente, um precisa de mais RPM, outro menos, um precisa de mais tensão, outro de menos tensão. Isso daqui é um parâmetro. É que você, com todas essas variáveis aí, você tem controle total sobre qualquer motor de HD, tá bom? Desde que seja brushless, né? Tá certo? Bom, o que eu queria dizer para vocês hoje sobre motor era isso. Eu quero também deixar registrado aqui, gente, quero que você coloque nos comentários. E eu estou pensando aqui de não só, né, trabalhar com motor de sucata, falar sobre motor de sucata, porque eu sou da área educacional, a gente sabe que na educação a gente não tem muito dinheiro, às vezes a gente tem que usar sucata e tal. Mas também tem muita gente que quer aprender sobre máquina CNC, motor de passo grande, motor de passo profissional. Então, assim, deixa teus comentários aí, o que você acha? Ô, Fernando, grava sobre CNC, vamos montar uma router, vamos montar uma, sei lá, vamos montar uma impressora 3D, vamos aprender a mexer. Eu estou preparando um vídeo, gente. Eu estou preparando um vídeo sobre como você controlar drivers A4988. Põe a foto dele aqui, ó. O driver A4988, o driver 8825, põe a foto dele aqui também. Então, assim, eu vou começar a falar também do mundo de mecatrônica profissional CNC, tá? Eu tô com essa vontade, é uma área que eu gosto muito. Então, assim, tem uma montagem que eu vou falar também, que tá já previsto, já tô fazendo, já tô projetando esse trabalho, que é um controle de câmera, aqueles sliders, né? E você coloca uma Nikon em cima, uma câmera, e ela vai fazendo aquele, não sei como chama, acho que é motion control, que você vai deixando ela em time-lapse e você vai filmando, depois você acelera o vídeo, né? Aí o céu vem passando rápido e ela também vai conseguindo mexer em cima de um fuso, com trilho e tal. Então, assim, são coisas assim, práticas aí que fotógrafo utiliza. Então, máquina CNC, fresadora. Então, assim, eu tô com vontade de entrar nesse mundo. Diz aí o que você acha disso. Acho que deve fazer mesmo, Fernando. Acho que não deve. Fala aí o que você gosta. E aí isso vai me alimentar. Isso vai me alimentar e eu vou ficando animado em fazer mais coisas aí, gravar mais vídeos, tá? Então é isso, gente. Se você gostou, dê um joinha pra mim e até o próximo vídeo.